foi quando uma professora, né, eu chamo até da minha professora, que é a Vólia Bonfim, que é uma desembargadora aposentada extraordinária. Ela falou, Renato, por que você não monta um curso online? Eu falei, rapaz, vou tentar, não tem mais nada a perder, estou no vermelho, não tenho mais dinheiro, não tinha dinheiro nem para pagar o 13º dos funcionários. Olá, mais uma vez sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Tiago Barbosa, advogado, especialista em direito do idoso, em planejamento sucessório, família e previdenciário. Hoje, com muita satisfação, estou recebendo aqui um amigo, Renato Saraiva, que vai trazer um pouco dos seus projetos, falar um pouco... Esse aqui é uma pessoa que é um dinossauro do meio jurídico, um dinossauro de curso online. Como é que você se apresenta? Começa o podcast me ofendendo. Dinossauro, né? Ele está esquecendo que eu também sou advogado. O dinossauro não é com a idade, tem a ver com você. Foi um dos primeiros a construir algo no meio digital. É por isso, você começou numa era pré-histórica da internet. É por isso, meu amigo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei a hora que você vai assistir esse podcast, mas estou muito feliz. Né? Tiago, mais do que um entrevistador, um amigo que eu tenho. Já temos muitas histórias juntas, inclusive no Havaí. No Havaí. Né? Começou lá, talvez nossa história. No próximo podcast, quem sabe, né? Falar sobre a viagem, né? Pois é, eu estou aí com um projeto novo. Minha história é grande, a minha história... Eu estava falando aqui fora do ar, né? Que eu nasci em Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro, no interior, e fui criado na favela de Vigário Geral. Se você não conheceu, nada contra Vigário Geral, mas fique por aqui. Vigário Geral é um lugar bem pobre, dividido por uma linha do trem, onde você tem um lado ruim e o lado péssimo. Eu morava no lado ruim. E meu pai era bancário, minha mãe do lar, eu estudava em escola pública, andava todo dia 2 quilômetros para ir, 2 quilômetros para voltar. Usava quichute. Você lembra do quichute? Lembro, preto, que você tinha que amarrar, o cadastro era tão grande que a gente tinha que ficar dando volta por debaixo. Aí era o quichute raiz, onde você amarrava no tornozelo. Não é? Inclusive era chamado do terror dos ortopedistas, era o quichute. Exatamente. Quem tinha dinheiro naquela época não tinha bullying, né? Então quem tinha dinheiro usava All Star. Quem não tinha, ou ia pro quichute ou ia pro Bamba. E as pessoas brincavam assim, é Bamba, né? Não entrega a nossa idade assim tanto, não. Não, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. E aí, eu estudei na escola pública, Escola Municipal República do Líbano. Terminei o antigo primeiro grau, que hoje se chama ensino fundamental, e fui para o ensino médio, que na época era o segundo grau. E naquela época, meu pai determinou, eu tenho 56 anos, meu pai determinou que eu teria que fazer escola de formação de professores, para ser professor de 1ª a 4ª série. Lá fui eu para a Escola Normal Carmela Dutra. Naquela época, os pais mandavam e os filhos obedeciam. Hoje está um pouco invertido, né? Tá. Hoje os filhos mandam e os pais obedecem. E lá fui eu para a Escola Normal Carmela Dutra. Imagine, Tiago, tinham 500 mulheres na minha turma, eu e mais 2 rapazes. Nossa. Os dois rapazes foram reprovados. Conclusão, só tinha eu de homem naquela turma. E o meu banheiro, eu lembro como se fosse hoje uma brincadeira, mas o meu banheiro era maior do que o das meninas. E elas não respeitavam, elas entravam no meu banheiro e tudo. Eu também, no final, já não estava nem mais ligando. E lá fiz o ensino médio, me tornei professor de 1ª a 4ª série. Nunca exerci, porque é muito desafiador o homem ser professor de criança, porque a probabilidade de ele sofrer uma discriminação, né, os pais não querem, é difícil, não é que não tenha. Qual a idade que você tinha nessa época? Eu tinha 16, 17 anos. Então você iniciou a vida acadêmica com 16 anos. Com 17 anos terminei o ensino médio. E aí começou a minha história com concurso público. Passando em frente a uma casa, estava lá, seja sargento da aeronáutica. Aí, naquela época, não tinha celular, anotei o telefone, fui para casa, liguei do orelhão e vi lá o preço. Falei, pai, só consegue pagar para mim, mas faltava muito pouco tempo para a prova, eu não passei. Mas 6 meses depois teve outro concurso. E aí eu fiz, na época, o curso chamado Sueiro, e eu fiquei enlouquecido para passar naquele concurso, porque eu era pobre, eu não tinha como pagar a minha própria faculdade. E aí comecei a estudar 12, 13, 14, 15 horas por dia, a ponto que meu pai pediu para eu parar de estudar. Mas seu sonho já era ser concursado? Você desde novo meu sonho era almejava mudar, a carreira, mudar de vida? Meu sonho era mudar de vida, era poder prosperar. Certo. E aí fui fazer a prova, 16 mil candidatos no Maracanã,
né? E eram 4 dias de prova. E eu lembro como se fosse hoje. A cada dia de prova que saía, todo mundo contando vantagem. Passei, arrebentei, acertei tudo. Falei, não fiz assim, não. Eu não fui bem assim, não. Minha autoestima foi lá para baixo, né? Mas saiu um resultado. Na prova objetiva, eu passei em primeiro do curso, quinto lugar segundo do estado e quinto do Brasil. Oh, maravilha. Tinham 550 vagas. Só que ainda faltava exame médico, o exame físico e psicotécnico. E eu sempre tive um problema com a balança. Eu sou o cara que já nasci fazendo dieta, que eu nasci com 5,2 kg de parto normal. Eu quase nasci um bebê assassino. Sua mãe? Minha mãe ficou em coma, Tiago, 28 dias. Sério mesmo? Porque, veja, né, ela era diabética, não sabia, uma maternidade pública. Imagine você parir de parto normal uma criança de 5,2 kg. Ela quase morreu. Tanto que eu tive mãe de leite e tudo, mas graças a Deus eu não fiquei com isso na minha conta, né? No meu armário não ficou esse esqueleto. E aí fui fazer o psicotécnico, aí foi um problema. Por quê? Ela me empresta essa folha aqui. Ela me deu uma folha, papel ofício. Não vou escrever nada não, só mostrar. E assim, desenhei uma árvore. Aí eu desenhei uma árvore, só que eu não desenhei o chão da árvore. Aí eu não sabia. Se você não desenhar o chão da árvore, até hoje é assim. Você tem algum problema psicológico. Aí ela falou, esse rapaz tem algum Mas se você problema. tivesse me pedido para desenhar uma árvore aqui, a gente ia saber se eu tenho ou não, porque eu nunca fiz esse... Porque aí você tem que botar o chão. Se você não colocar o chão, tem algum problema. Aí ela me deu outra folha, com uma mancha vermelha. O que é isso? Eu falei, parece sangue. Aí, pronto, tendências homicidas. E aí eu tive que repetir uma série de exames. E naquela época... Hoje o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é bem tranquilo. Naquela época não era assim. Então você era reprovado mesmo psicotécnico e acabou. A parte psicológica não era levada muito em consideração. Não. E aí o que acontece? Passou, eu fui fazer o teste físico. Eu sempre fui gordinho. Então você tinha que correr 2.400 metros. Deu para correr no tempo. Desculpe. Você tinha que fazer flexão, tranquilo. Aí tinha o abdominal e a terrível ou a temível barra. Sim. No abdominal, eu estava querendo tanto, Tiago, eu sabia que aquilo ia mudar a minha vida, porque com aquilo eu ia conseguir ir para a escola de especialista de aeronáutica em Guaratinguetá, eu ia me formar sargento, eu ia conseguir com um soldo pagar a minha faculdade. E aquilo ia mudar a minha vida mesmo. Que eu nem li o regulamento direito. Como é que era o abdominal? Você ficava deitado com as pernas encolhidas, um soldado para cada candidato, e você tinha lá 2 minutos para fazer uma quantidade X de abdominais. E todo mundo começou, em 1 minuto todo mundo alcançou a pontuação máxima, inclusive eu. Todo mundo parou de fazer abdominal, menos eu. Eu continuei os 2 minutos. No dia seguinte eu nem mexia a barriga de tanta dor que eu tenho, porque eu queria muito aquilo. Para minha sorte, a psicóloga não estava naquele dia lá, porque se ela tivesse, com certeza, ela teria me reprovado. Imagina, todo mundo parou de fazer abdominal, Entendi. só o maluquinho, né, que continuou lá fazendo. Mas isso foi o que me salvou. E aí eu conheci o meu anjo da guarda. Por quê? Porque eu fui fazer a barra e só consegui fazer uma. Precisavam fazer 3. E aí eu fiquei triste lá no cantinho. Falei, poxa, meu Deus, não consegui. Não tinha. Força da gravidade não teve. Você é um cara pesado para fazer barra. É muito desafiador. E aí meu anjo chegou. Era o sargento que estava comandando a prova. Meu filho, vem cá. Você sabe que pelo regulamento você precisava fazer 3 barras. Você só fez uma. Sim. Você sabe que pelo regulamento você está reprovado. Mas eu vou lhe passar. Eu matuto. Falei, o que o senhor quer em troca? Nada. Você demonstrou uma garra tão grande, uma força tão grande de fazer aqueles abdominais. Quando todo mundo parou, você mesmo alcançando a pontuação máxima, você continuou fazendo, que você tem a garra que a aeronáutica precisa. Perfeito. Não é a ausência de 1 ou 2 barras que vai inviabilizar a sua carreira. Você mostrou a sua vontade de conquistar aquele seu objetivo, né? Isso para questões das Forças Armadas é importantíssimo, é mais do que a prova específica, é você demonstrar que não desiste. E ele me aprovou. Na verdade, eu conto essa história porque, na verdade, ele cometeu um crime de falsidade ideológica. Vamos mudar de assunto. Não, mas está prescrito. Por isso que eu falo. Prescrito. Porque ele colocou, em vez de colocar 1, ele colocou 3. Eu só falo porque está prescrito, ele não corre nenhum risco mais. Brincadeira. Mas, enfim, ele alterou, eu passei, lá fui eu para Guaratinguetá,
Fiquei 2 anos, me formei sargento de aeronáutica, voltei para o Rio de Janeiro. Com o sou de sargento de aeronáutica, fiz direito, a graduação em direito na Universidade Cândido Mendes. Sim. Me formei em direito como militar. Aí continuou a minha história como concurso público, fiz concurso para oficial de justiça avaliador da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, passei em 4º lugar, assumi. E depois, em 2001, eu passei no concurso para o Ministério Público do Trabalho. Perfeito. Não tinha vaga no Rio, foi que eu fui parar no Recife. E assumi lá como procurador do trabalho junto à PRT da 6ª Região. Pelo visto, você que é um especialista em concurso, em provas, né? A prova mais difícil que você teve na sua vida foi a física, então, né? E isso te motivou tanto que você acabou tendo que trabalhar essa parte de prova o resto da sua vida, ensinando até pessoas a passarem em concurso. Então, olha só, o seu medo ali atrás, talvez, de ser reprovado numa prova, que no caso ali foi física, foi uma mola que te motivou para o resto da vida ficar inserido nesse meio. A minha necessidade acabou virando o meu propósito, né? Exatamente. Até minha mulher, há pouco tempo, deu uma palestra muito legal chamada O Propósito da Dor. A minha dor, a minha necessidade me fez depois transformar num propósito. Aí passei no concurso, fui para Pernambuco, e aí o que aconteceu? Eu sempre tive na minha cabeça que quem tem uma opção não tem nenhuma. Quem tem 2 tem uma, quem tem 3 tem 2. Eu sempre achei que eu tinha que ter mais de uma possibilidade, né, de obter recursos. Então, eu comecei a dar aula de Direito do Trabalho, já era procurador, comecei a dar aula de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Aí escrevi 7 livros, eu tenho 7 livros na área jurídica, inclusive tem a CLT, livro de Direito do Trabalho, Direito Material, livro de Processo do Trabalho. Comecei a escrever por quê? Porque naquela época se vendia muitos livros, então passou a ser uma outra fonte de renda. Também palestrava, só que eu viajava muito. E aí, Michele reclamava bastante. Pô, Renato, você não para, final de semana você está viajando o tempo todo, não tá equilibrando com a família. E aí foi quando, em 2009, eu falei, vou montar, então, um curso no Recife para parar de viajar. Não adiantou nada, eu continuei viajando até mais do que eu viajava. Mas aí, o que aconteceu? Naquela era foi o que você tinha para ficar em casa, né? Poder... Eu já tinha uma experiência muito grande com concurso, por já ter passado pelos concursos. Claro. E também por já estar dando aula em vários cursinhos. Eu nunca dei aula em faculdade, porque o cursinho sempre pagou bem mais do que a faculdade. Então, a minha especialização era fazer a pessoa passar, ser advogado, ser juiz, ser procurador, ser analista, ser técnico, ser auditor fiscal. Você sempre teve essa facilidade, eu te conheço há muito tempo, de comunicar, né? De ser uma pessoa que gosta de ensinar, de estar sempre atento a isso. Você não tem... A gente brinca aqui que a gente vai falar sobre um assunto daqui a pouco, que você, de tímido, você não tinha nada, né? Você nunca teve nada de timidez. Não. Eu sempre acho que talvez... Não é muito bom a gente falar de nós mesmos, né? Mas eu acho que talvez a minha melhor qualidade seja a comunicação. Perfeito. Eu gosto muito, tenho muita facilidade. Né? Tem até um amigo, Jefferson, que fala, que é meu amigo e parceiro, Renato, você é o Silvio Santos do direito. Falei, rapaz, eu só falta a conta bancária, né? Ele mais, entendeu? Mas você é uma referência nisso. E aí o que aconteceu? No final de 2008... eu resolvi montar o curso e aí eu fiz uma loucura. Eu vendi tudo o que eu tinha. Tudo, gente. Tudo. Eu tinha acabado de comprar um apartamento. Fiquei morando no chão, num colchão com a minha mulher. Vendi carro, vendi tudo. Peguei adiantamento de direitos autorais, juntei um dinheiro bom e montei o curso. Sim. Né? E era uma casa horrível, Tiago. Era um lugar velho. Era uma coisa que a pessoa falou, não faça isso, Renato. Todo mundo foi contra. Até a minha mulher. Claro que ela foi contra, mas quando eu decidi, ela me apoiou. De forma... Quando ela viu que era sério, que estava ligado a um propósito mesmo, né? Que você não ia desistir. E aí montei o SES em 2009. E aí eu cometi um erro que era o quê? Tentar fazer a mesma coisa que outras pessoas já estavam fazendo há mais tempo, com mais know-how, mais dinheiro. Eu quis montar um curso via satélite, que era presencial e via satélite para a OAB, passando direto para as faculdades. Veja que situação. Na época você tinha o LFG, que na época faturava quase 300 milhões de reais ano. Você tinha o Damásio, o professor Damásio, você tinha o Marcato, você tinha... A galera do direito conhece isso, o FMB, Flávio Monteiro de Barros, o Pretório, cursos enormes. E eu, neófito,
e talvez até um pouco louco, arrogante, falei, não, vou montar um curso via satélite e vai dar certo. E deu Mas tem que ter errado. um quê de louco para empreender, né? Não dá para quem não está muito na zona de conforto, que tem novos projetos, tem que ter um pouco de loucura, senão Tem que ter loucura. Não, tem que ser, não for louco, não vai empreender. não vai, não sai do Tem que lugar. arriscar. Tem que arriscar. E deu tudo errado, Tiago. É. Quando chegou em setembro de 2009, eu tive 2 problemas. No presencial, os outros cursos começaram a me boicotar. Através dos professores. Olha, se der aula lá no Renato Saraiva, não vai dar mais aula aqui. Se der aula no Renato Saraiva... Olha. Então, eu tive dificuldade de contratar professor. E aí, eu tive que buscar professores de fora, de outros estados. Mas deixa eu te entender, por que você acha que você atribui isso? É competição? É senso de concorrência? Como é que é? No eu meio acho da que advocacia? eles achavam que eram dono dos professores. Certo. Porque os professores já davam aulas para eles há algum tempo. Então, eles não, você não vai dar aula no Renato, não. E talvez tivesse algum receio do Renato crescer, como na época o meu curso cresceu. Eu falo isso porque uma das preocupações que eu tenho com esse projeto também que está iniciando, que tem que ter um pouco de louco também, né? Nós somos loucos, né, Renato? Vamos atrás dos nossos sonhos. Muito que tem essa questão da vaidade, muitas vezes, no meio advocatício, esse senso de competição, de proteger o negócio. Então, você vê a que ponto uma pessoa pode fazer para poder te afetar ali, né? Não deixar o professor dar senso de concorrência. Porque na advocacia a gente tem muito essa questão de competição, muitas vezes, né? Muito. Então, falta um lado meio mais humano que as pessoas esquecem um pouco, né? Essa rixa. Ele é teu competidor, mas não é seu inimigo, né? Não é seu inimigo. Mas na época eles não pensavam assim, não. E aí, mas veja, às vezes o mal que te fazem se transforma no bem. Como eu não consegui professor no Recife, eu comecei a pegar professor em outros lugares. Da Bahia, do Rio de Janeiro, de Curitiba. E foi a melhor coisa para mim no Você futuro. abriu o leque ali. Por quê? Profissionais. Porque eu não fiquei só com professores com sotaque de Pernambuco. Perfeito. Nada com sotaque de Pernambuco. Eu me considero pernambucano. Eu tenho até o título de cidadão recifense. Mas o ideal para quem tem um curso online é que você tenha muitos professores, que tenha professores de vários lugares do Brasil. Porque, por exemplo, para o paulista, o sotaque do pernambucano é diferente. Para o pernambucano, o sotaque do paulista, do carioca, do gaúcho é diferente. E como eu comecei a ter professores de vários lugares do Brasil, não tinha esse problema. Sim. Eles achavam engraçado. Isso aí, olha o paulista, olha o pernambucano, olha o baiano. Então, para mim, no final... Tinha muito professor goiano e mineiro, que é de onde eu sou. Apesar de nascido em Brasília, eu sou goiano com mineiro. Tinha muito professor ali também? Tinha em todos os lugares. E aí, setembro de 2009, deu tudo errado. O satélite não estava vendendo bem e o presencial com enorme dificuldade. Foi quando uma professora, né, eu chamo até da minha professora, que é a Vólia Bonfim, que é uma desembargadora aposentada extraordinária, ela falou, Renato, por que você não monta um curso online? Eu falei, rapaz, vou tentar, não tem mais nada a perder, estou no vermelho, não tenho mais dinheiro, não tinha dinheiro nem para pagar o 13º dos funcionários. Outro anjo. Mais um anjo lá atrás do outro. Veio essa professora mais uma vez. Tia Vólia me deu essa dica. Ela não gosta de chamar ela de tia, não. Mas a tia Vólia me deu essa dica. E aí lá fui eu. Eu lembro que eu estava fazendo uma pequena obra no banheiro e tinha lá 2 eletricistas e um pedreiro. Aí eu cheguei perto deles. Vocês querem mudar de vida? Queremos. E aí eles foram meus primeiros cameramen. 2 estão comigo até hoje. Olha só. E realmente mudaram de vida. E é bom que eles são eletricistas e, às vezes, quando a gente viaja para fazer evento, eles também são multifuncionais, entendeu? E útil ou agradável. E aí montamos o primeiro curso online, que foi para o Ministério Público do Trabalho, eu já era procurador do trabalho. Sim. Tivemos 28 alunos, passamos 27. Aí fizemos o segundo, auditor fiscal do trabalho, fizemos o primeiro, segundo e 4º lugar. E aí, a partir dali, eu falei, rapaz, esse é o caminho. Esse é o caminho que Deus está mandando. Acabei com o satélite, fechei o presencial, e olha que eu tinha construído auditório, sala, fechei tudo e fiquei só com online. E assim começou. Foi o primeiro, praticamente, a fazer isso no Brasil? Na época, você tinha o João Antônio, do Eu Vou Passar, que fazia um trabalho menor, e tinha o pessoal da Record, da R9, que tinha alguma coisa mais, de forma profissional, fui eu. E veja, nós estamos falando... Nasceu o SES aí? Nasceu em 2009. E eu vou te falar, em 2009, a galera mais jovem que estiver assistindo esse podcast não vai saber. A internet era discada. Ainda tinha aquele... Demorava. Tinha o IG. As pessoas hoje têm medo de fazer operação... Hoje tem menos, né? Mas medo ainda de fazer operação e-commerce com cartão de crédito. Imagina em 2009. Sim.
Então, e não tinha, a barreira de entrada era muito grande, não tinha um Eduz, um Hotmart, um Kiwi, não tinha plataformas, né, de cursos online, não existia isso. Então, eu acabei tendo que contratar pessoas de TI. Sim. A minha empresa se transformou numa empresa de TI que monetizava educação. E aí a gente, com muita dificuldade, foi 2009, mas deu super certo. Pra você ter uma ideia, 2009 a gente terminou com faturamento de 1 milhão, 2010 a gente pulou para 12 milhões, 2011 a gente pulou para 25. E a gente foi crescendo. Pelo SES, pela empresa lá, já passaram mais de 1 milhão de alunos. Nossa! Um faturamento acumulado chegando a quase a 800 milhões de reais de faturamento acumulado nesses 15 anos. E aí eu aprendi, foi a minha primeira lição que serve aqui no nosso podcast, eu naveguei no Oceano Azul. Isso é importante. Eu cometi 2 erros. Primeiro, entrei numa zona de conforto né? horrível. E comecei eu mesmo a habilidade de QA. Eu sou o QA de melhor e tudo. Sim. E aí, é claro que veio o tombo. Né? Quem sai na frente realmente navega no Oceano Azul. Sim. Que é aquele mar calmo, céu de brigadeiro, céu azul, não tem tubarão, tranquilo, aquela brisa. Mas eu descobri com a vida que todo Oceano Azul é temporário. Mas é aí que mora o perigo. É sempre no momento de... Eu me lembro muito, você falando dessa fala, você lembra, não sei se você recorda do Oscar, que teve agora quando o Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock. Após aquele episódio, o Denzel Washington foi conversar com o Will Smith, que é um ator que eu gosto muito. Eu estou trazendo o cinema para cá porque retrata muito essa questão. Claro. E o Denzel Washington falou uma situação que é tipo assim, quando você está no seu momento maior de glória, é onde o perigo mora, né? Vem a parte ruim ali, para não falar algum nome. E ele falou que a gente tem que estar atento. É exatamente o momento onde parece que está tudo maravilhoso, é que você tem que abrir os olhos, porque é aí que o inimigo ataca mesmo. E quando eu digo inimigo, não estou falando do concorrente. São os nossos valores que transmutam. Sim. O nosso ego, aí vem a arrogância. Então, isso todos nós temos que ficar muito atentos, e isso atrapalha. Aí eu trago para a advocacia, isso não é um mal só de um Oceano Azul ali. Tem características de profissionais que a gente traz muito isso. Na advocacia, a gente vê muita questão do ego, a questão, né, de todos esses sentimentos que você passou ali, mesmo independente de Oceano Azul, às vezes o status de uma profissão leva a gente a ter isso. Isso atrapalha muito. Isso tira o foco do propósito maior. Aí já começa a ser a vaidade, o dinheiro, onde antes era outra coisa. O seu propósito, isso é consequência, né? Você ser próspero, conseguir isso, uma realização financeira como você teve, beleza, mas não foi a primeira questão. Quando você iniciou uma empresa, é evidente que isso está ali em pauta, mas era a educação, era uma outra coisa. Então, quando a gente foge um pouco, e eu falo de mim, onde eu fugi do meu propósito, na minha advocacia, pensei em outras coisas, e agora nesse processo que aqui estamos, nesse canal do YouTube, muito que a gente vai falar vai ser sempre da nossa missão, do nosso propósito, de qual legado a gente vai querer deixar, e principalmente do lado humano, né, das relações, né, no caso aqui da advocacia. Quando a gente foge um pouco disso, é onde começa a iniciar talvez um processo de ruína. E aí o que acontece? Exatamente isso. Eu naveguei no Oceano Azul, só que eu descobri que todo Oceano Azul é temporário. Já vai se transformar num Mar Vermelho. Boa. E aí, Oceano Azul temporário. Quem é que são Mar Vermelho? Como é que vem? São empresas de garagem, pequenininhas, startups. Estão vendo, Renato está ganhando muito dinheiro. Isso que ele fez é muito bom, vou fazer melhor. E faz. Com certeza. Então, primeira lição, né? Que todo Oceano Azul é temporário. Então, é preciso que você saia da zona de conforto essa frase é boa. O tempo todo. Né? E outra coisa que eu aprendi, as pessoas pensam que tudo que o empreendedor toca vira ouro. Isso é uma bobagem. Isso é uma mentira. A maioria das coisas que o empreendedor toca não dá nada. Só que o cara, quando é empreendedor, ele vai dar 10, digamos assim, 10 tentativas. Uma tentativa ele vai bem, e aí a segunda tentativa ela vai cobrir os prejuízos. E as pessoas acham que também é de um dia para o outro, assim, né? E não vê um processo inteiro ali, uma história toda essa que já pendurou muito tempo para chegar até ali. Né? Não, Renato é empreendedor, tudo que ele vai tocar vira ouro. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade.
né? É erro, tentativa, erro e acerto. E aí o acerto vai e cobre os outros erros. E é assim. Essa é a vida do empresário, essa é a vida... Mas tem que fazer, tem que arriscar, tem que sair, lidar com medo de crítica, frustração, porque parte do que a gente vai falar muito aqui do seu projeto novo, eu estou vendo que ainda está nesse meio, de você vencer os seus... O seu eu interior ali, daquilo que te prende, que te deixa ali na zona de conforto. É muito bonito ver que isso esteve sempre presente na sua vida. Você lidar com uma barra lá atrás, que fez. Lidar depois com um concurso público passando, ensinando. Eu estou vendo que você tem essa questão de superar ali aquilo que te gera insegurança. Você tenta, eu vejo que você lida com isso o tempo todo, não é? Com a insegurança. Não, todo empresário ele está sempre no risco. Tá. Ele está sempre na corda bamba, ele está sempre na prancha, porque, né, a gente... Assim, eu não gosto de ficar falando do Brasil e tudo, mas o Brasil é um país que tem os melhores empreendedores do mundo. Mas, ao mesmo tempo, é o país mais desafiador para você empreender. Porque o Brasil é um país que até o passado é incerto. Já ouviu falar nisso? O Brasil é um país que até o passado é incerto. Ou, em outras palavras, o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade. Verdade. Então, você ser empreendedor em outro país é uma coisa. Ser no Brasil, dá aula. Tem mais Os empreendedores daqui do Brasil, dos brasileiros, são fantásticos, se destacam. Porque não tem quase apoio. Quem apoia o empreendedor, normalmente, é o próprio empreendedor, os outros empreendedores. Isso, uma rede de network ali, de pessoas. E se quando você começa a crescer, fazer sucesso, o próprio Estado fica de olho em você e quer lhe sugar. Ou quer, às vezes, até lhe impedir de crescer. Mas, enfim, e aí foi o SESC, cresceu. E veio a pandemia, mudou muita coisa, né? Durante 2 anos, 2020 e 2021, não teve mais concurso público, não teve OAB. E o mercado mudou e chegou também, Tiago, uma nova geração. Hoje é uma preocupação do mundo todo, do mercado educacional, como atender essa geração que está chegando. Porque é uma geração, primeiro, totalmente diferente da nossa. Muito. A nossa geração, ela era focada no trabalho. E muito no trabalho. A gente queria trabalhar para dar conforto à nossa família. E, às vezes, até exagerava. Esquecia que a família é o nosso primeiro ministério. Com certeza. Né? Essa geração que chegou agora, e não é defeito, é característica, ela não é assim. Ela quer trabalhar o suficiente para se manter e para poder ter um final de semana, ter uma vida tranquila. Você vê. Você atribui isso ao que mais? Será não, que é a geração... convivência com a internet já desde claro, cedo? Você acha que é alguma coisa? Já que você que construiu todo seu posicionamento através da internet, você acha que começou as pessoas boas se calarem mais e deu espaço para algumas coisas? Não, é porque é uma geração diferente, uma geração mais frágil, é uma geração em que nós, pais, acabamos sendo responsáveis por essa geração, por proteger demais, por criar essa geração numa bolha. Por exemplo, é uma geração... Hoje as empresas Você tocou num pouco da paternidade, eu acho muito importante ressaltar, porque quem me conhece sabe que eu tenho como referência aqui o Dário Brunet, e ele fala muito sobre essa questão, e até no livro dele, sobre a ausência de paternidade, como um mal que assola hoje essa juventude. Então, é muito importante você estar falando isso, porque você vê o reflexo disso já no seu meio. Eu faço questão de levar meus filhos, quando eu não estou viajando, todo dia para a escola. Eu acordo 6 horas, eu levo os 2. E, às vezes, lá a gente está chovendo. Pronto, quando está chovendo é um caos. Porque o pai e a mãe chegam no carro, aí abre. Aí abre a sombrinha, bota o filho embaixo da sombrinha, vai, leva. Pronto, cria um caos de carros, né? E meu filho já sabe que não é assim. Pai, eu vou correr, viu? Meu filho, chuva não mata ninguém, pode ir. Boa. Aí ele pula, abre a porta, corre, vai embora, entra. E eu acho o máximo isso. Porque eu não vou estar do lado dele, abrindo a sombrinha, o guarda-chuva todos os dias. Ele tem que aprender. Você tem a superproteção que está acontecendo. Quando meu filho chega em casa, ele está sujo, falo, que ótimo, brincou. Porque os meninos saem para brincar na rua e voltam com a roupa do mesmo jeito. Por exemplo, e é uma geração que hoje, por exemplo, as empresas estão tendo dificuldade de contratar líderes. A geração que chegou agora não quer ser coordenador, não quer ser supervisor, quer não facilidade, quer ser gerente, não quer bater nada. O ponto e ir para casa. Pronto. E não é defeito, é característica. E na educação? Qual é a grande dificuldade hoje? Essa geração que chegou agora não quer mais aula expositiva. Eles não querem. E depois da pandemia, isso potencializou. Então, eles querem o quê? A experiência.
Eles irem para a sala de aula para assistir a aula expositiva, eles odeiam. Sabe o que eles falam? Mas isso tem no YouTube, isso tem no Google. Para que eu vou para a sala de aula para assistir aula expositiva? Eu já ouvi isso na internet, eu não preciso sair de casa. Então, eles querem a experiência. Isso é eles muito querem perigoso. a experiência, não querem mais aula expositiva. Eu fui dar uma palestra numa universidade lá no Sul, e aí fui jantar com os professores. E aí os professores, Renato, eu estou com uma dificuldade. Nossos alunos não querem mais usar vadimeco. Eu falei, bicho, é porque é pesado e tudo, eles usam digital. Não, Renato, você não está entendendo. Eles não querem nem o vadimeco físico, nem o vadimeco digital, eles não querem nenhum. Eu falei, aí fica difícil, né? Sem a legislação, você fazer uma graduação em Direito, é exatamente por quê? isso. Eles não querem, eles acham... Não quer estudar, então? Não, eles acham que não tem necessidade. Não, quando tiver necessidade, ele vai lá na internet e puxa a lei e o artigo. Então, ele não quer mais isso. Entendi. Ele não quer mais isso. E, de outra forma... Ele não quer estudar. Ele viu o problema ali pontual, ele vai lá, consulta só para aquilo e não esquece de estudar o resto. Só quando for necessário. E, de outra forma, nós, professores, também estamos numa zona de conforto perigosa. Por que nós estamos numa zona de conforto perigosa? Porque a gente não está se evoluindo para poder entender essa juventude, para poder usar a mesma linguagem nessa juventude. Por exemplo, nesse mesmo jantar eu perguntei, vocês têm rede social? Não, eu não gosto do Instagram, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, como é que você vai se comunicar com um jovem de 20 anos, de 21 anos, se você sequer tem rede social? Isso aí Como é que você vai atingir essa juventude usando a sua linguagem, que não serve para ele? Mas isso por conta do quê? Insegurança, medo de crítica. O que você atribui isso? Não, é zona de conforto, achar que o aluno vai se adaptar a ele. E assim, o que eu digo para você, alguns professores estão até chateados comigo, que eu digo que professor é uma categoria, uma classe em extinção. Professor de aula expositiva vai diminuir muito. Quando eu falo da insegurança, é do aluno. Você acha que o que gera é muito a questão que o professor tinha que adaptar às inseguranças do aluno, que eu acho que eles estão inseguros. Não é insegurança, só insegurança também, mas a comunicação. A comunicação. É como se você não falasse a mesma linguagem. Se você não falar a mesma linguagem do aluno, você não alcança. E agora está piorando, porque, veja, com a inteligência artificial, eu mesmo estou criando o meu assistente virtual, Saraivinha. Eu coloquei lá no Saraivinha, todos os meus livros, todos os meus vídeos. Saraivinha. E em breve, você não vai precisar mais de professor para aula expositiva. O próprio avatar, a própria inteligência artificial já vai fazer uma aula muito boa, está cada vez melhor. Então, na minha concepção, os professores vão se transformar em tutores para ajudar na parte de experiência, de prática. Essa parte dispositiva de quadros, giz e cuspe, antigamente falava assim, né? Quadros, giz e cuspe, vai acabar. Esse professor não vai existir mais. Né? Então, e isso hoje é uma crise, a crise é mundial. Como se adequar para essa nova geração? E isso acontece também na igreja, entendeu, velho? Certo. Às vezes a dificuldade das igrejas, muitas vezes também de adequar a palavra para essa juventude, né? Perfeito. Mas você acha que cada vez mais é o professor se adequando, do jeito que eu estou vendo essa fala, ou será que a gente tem que tentar voltar e trazer para essa geração que funcionou com a gente? É eles adequarem? Isso não vai acontecer? Você acha impossível a gente gerar um novo modelo de mentalidade para essa nova geração? Você acha que não é... Eu acho muito... Não vou dizer que é impossível, que nada é impossível. Mas eu acho muito desafiador, porque eu acredito que nós estamos no fim dos tempos. E é muito gerador, porque a geração é isso aqui agora. Ó. É isso. Entendeu? Você tem 5 segundos para reter a atenção de uma pessoa. Se você não retém 5 segundos, já era. Mas é isso que eu falo. Talvez a forma de pensar é tentar voltar aos velhos tempos. Que não tinha tanto alguma coisa. Mas como é que você vai para isso? Para você voltar aos velhos tempos, você tem que ter toda uma sociedade preocupada com isso. E é muito difícil, por exemplo, eu tenho visto algumas universidades, a galera lutando contra a inovação e tecnologia. Não tem como lutar contra a inovação e tecnologia. Não tem. É uma briga que você vai perder. Entendeu? E, assim, eu estou preocupado? Estou. A inteligência artificial deixa todo mundo preocupado. Né? Não tem como você voltar atrás. Não tem. Como é que você vai lutar contra isso? Não tem.
E voltar ao que talvez era uma das antes. coisas que vai fazer é regulamentar, que está tendo um debate sobre Sim. isso, até onde ir Tá, um a debate, inclusive, inteligência artificial. mundial, né? O presidente estava lá na É ONU. um assunto aqui que a gente passaria uns 5 episódios aqui falando, que não, mas mesmo com a inteligência artificial, e pelo que eu vejo aqui, o que a gente está falando, e no seu projeto, aqui, o pouco que você me falou, que a preocupação acaba tendendo para o emocional sempre. Sim, então, e aí, eu acho que a questão do futuro da educação, e por mais que seja o mesmo do mesmo, as pessoas têm buscado falar, vai sempre levar para esse lado emocional. Isso atrapalha o processo de comunicação. Eu, agora há pouco, gravei um episódio aqui no canal que fala exatamente como a falta de um diálogo num divórcio ali, o que se perpetua muitos anos, afeta o planejamento sucessório. Você está entendendo? Acaba com a sucessão, o processo de divórcio que estão ao longo do tempo, que poderiam, através até de um pedido de desculpa, por que eu digo que a questão emocional tem atrapalhado a educação dos filhos? Se o próprio pai não é equilibrado, não tem um domínio das suas emoções, como é que quer que o filho tenha? Então, um dos aspectos que a gente sempre vai levantar, e eu falo aí para todo mundo que estiver nos assistindo, é controlar suas emoções, onde for. E lidar bem com elas, com as suas limitações também, principalmente. Que é o que você está buscando, parece, nesse novo projeto seu. E você quer ver? Eu estou realmente preocupado. Por exemplo, agora a gente vai produzir conteúdo e a gente usa a inteligência artificial. Olha lá o chat GPT e vai lá, olha, eu quero um conteúdo tal, quero com método tal, método AIDA, aqui, pá. Aí lá o chat GPT faz tudo. Uhum. Eu não faço assim. Eu mesmo, às vezes, faço um roteiro, eu produzo o meu conteúdo, eu sou o redator do meu conteúdo, depois eu coloco no chat GPT. Porque se tudo a gente for usar o chat GPT para a gente fazer, nosso cérebro vai atrofiar. Com certeza. Então, essa é a minha preocupação com essa geração que chega, porque é uma geração que vai ficar, digamos assim, preguiçosa, porque a inteligência artificial vai fazer o papel que ela tinha que fazer utilizando o cérebro. Renato, eu ainda tenho uma preocupação muito com a questão de socialização. E também com a questão de emprego. Parte do que evidente que a gente tem que usar como uma ferramenta ali para poder dar uma certa celeridade a uma coisa ou outra, mas eu tenho um pensamento próprio meu sobre essa questão de que também eu tenho que primar pelo lado humano de ter pessoas ao meu lado. Não querer substituir por completo esse lado humano por qualquer tipo de inteligência artificial. Então, a gente, como você falou, os professores, me preocupa muito essa informação que você trouxe, de que os professores vão ficar, somente que não vão mais ter parte expositiva ali. Pouco provável. Pois é, olha só. O que era a característica maior da profissão professor vai ficar atrás? E vai continuar existindo professor, principalmente para a parte de experiência, de prática, de tutoria. Agora, aulas expositivas, não. Mas você tocou no ponto que é muito legal, que é você trabalhar as emoções. Sim. E aí surgiu esse projeto, né? Olha a canequinha. Do advogado sem vergonha. Como é que surgiu isso? Primeiro que eu vou só falar, eu achei a logo, o design muito bacana. Parabéns, aí bem legal a sacada, eu gostei bastante. Você sabe eu já ganhei a minha, viu? Tá lá. Você sabe que de vez em quando eu recebo uma pancada no direct. Olha, eu não aceito que o senhor me chame de sem vergonha, advogado. Eu não sou sem vergonha, não. Eu falei, meu irmão, tudo vai depender da sua interpretação. Mas você lembra a minha preocupação? Quando você me mandou esse projeto, eu falei, advogado sem vergonha. Eu falei, peraí, deixa eu ver a história por trás do nome. Porque tem que ter uma explicação, né? O storytelling é importante. Quando você me explicou, eu falei, que projeto bacana, que projeto legal. Sem vergonha acaba fazendo com que você fique curioso saber que sem vergonha é isso. O que aconteceu? Eu fui almoçar, a gente está fazendo lá a campanha, lá vai ter eleição da OAB, e eu fui almoçar com um grupo de advogados, muitos advogados jovens, meninos e meninas, né? E aí eu falei, vem cá, você tem rede social, você publica em rede social, você produz conteúdo. Ah, não. Eu sou tímida, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Olha o que o meu cliente vai pensar. E eu falei, não acredito não, isso jovens, eu tenho 56 anos, minha cabeça é de 20. Aí eu falei assim, olha, gente, é o seguinte, você tem que ser um advogado sem vergonha.
ou você se torna advogado sem vergonha, ou você vai trabalhar para um sem vergonha. Não tem jeito. Essa que é a grande questão. Quando as pessoas de fora falam assim, eles já acham advogado sem vergonha, mas não com a característica da timidez. Eles já olham pelo lado pejorativo da fala. Se você Agora, é tímido, se você é tímido, se você tem vergonha... Eu achei muito bacana, achei muito tá legal esse nome. Errada. Aí voltei para o escritório, eu falei, rapaz, aí conversei com o Jefferson, Renato, vamos montar um produto. Sim. Aí veio a história do advogado sem vergonha e a marca foi meu presente de aniversário. Minha esposa, junto com o pessoal do marketing lá, eu não sabia, eles mesmos criaram a marca e me deram de presente. E ficou, modéstia abaixo, ficou muito bonito. Aqui. Como é que mostrar aqui mais perto? Legal. Tô de terninho aqui, achei muito bacana. E aí o que acontece? Por que sem vergonha? Eu estou começando a estudar, estou até conversando com algumas psicólogas e tudo. O que leva a pessoa a ser tímida? O que leva a pessoa a ter vergonha? E tem uma série de hipóteses. Não tem uma resposta só. A questão da segurança, a questão do medo da crítica, do julgamento. Baixa autoestima, criação, julgamento, algum problema, traumas emocionais. Muita coisa. No passado. E às vezes, eu estava até escutando, quem falou isso foi Camila Saraiva, a esposa de Paulo Vieira. Que às vezes a vergonha e a timidez pode ser, não significa que é sempre, pode ser arrogância. Você se achar que você é tão importante que as outras pessoas todas vão observar o que você está fazendo. Então, você precisa descobrir o que te trava, o que lhe trava, por que você tem vergonha, por que você é tímido, porque isso, com certeza, atrapalha os seus objetivos. E aí eu fiz uma imersão agora, foi a minha primeira turma 0 de imersão. Aí eu tive um aluno. Olha o nome do aluno. Abraão. Oh. Não é nada, é por acaso. E Abraão chegou lá na sexta-feira para a imersão comigo. Era um dos alunos. E o pessoal falou, Renato, ele não tem Instagram. Ele é um advogado criminalista. Sem Instagram. Aí eu falei, agora. Aí comecei a dar mentoria e tudo. Falei, Abraão, por que você não tem Instagram? Eu descobri que um passarinho me contou que você não tem Instagram. Não, Renato, porque eu sou um pouco tímido, tenho vergonha, e acho também que não é muito importante, tudo. Aí eu falei, Brão, deixa eu conversar com você aqui. Seja sincero comigo. Você é advogado criminalista. Você se considera um bom advogado? Não, eu sou um bom advogado, eu faço isso, trabalho a parte de recursos. Ótimo, eu também... Beleza. Tem outros advogados que não são tão bons quanto você, mas estão fazendo mais sucesso? Tenho, isso me incomoda. Tem fulano, beltrano, ciclano. Realmente, eu sou bem melhor que eles estão fazendo sucesso. A responsabilidade é sua. A culpa é sua. Quando você não se expõe, quando você não vence as suas limitações, quando você não produz o próprio conteúdo, você está abrindo espaço para que outra pessoa, talvez menos talentosa, alcance o sucesso que poderia ser seu. E mais ainda, Renata, às vezes dando voz para poder atrapalhar, assim, para poder deixar o mundo pior. Então, muito do que eu vejo, a gente precisa levantar vozes com pessoas do propósito que falem de bem, que não semeiam discórdia, porque é isso que está influenciando essa parte emocional também, o medo de julgamento, é a crítica, é apontar o dedo um para o outro ali, que leva muitas pessoas a se travarem. Você está entendendo? Eu falo por mim mesmo, porque eu tive um processo que eu fiquei muito preocupado com o julgamento das outras pessoas, e isso me travou. Exatamente. Então, quando você resgata a sua identidade, vai atrás disso, que eu creio que o projeto, você vem me falando, é isso, é dar uma identidade para ele, porque é a parte que você vai trazer, é a parte emocional. No meu caso, o que me levantou foi um pouco Deus ali, né? Eu não atribuo a outra pessoa, e isso me tornou mais confiante. Exato. Então, ali, essa questão da pessoa vencer a vergonha, e esse projeto aqui, já vou deixar claro, trata sobre isso, Renato. Você me conhece, eu não tive um projeto como esse, eu estou aqui hoje diante de vocês, vencendo minha vergonha, e é normal. Faz parte da vida, não tem nada mais. Vergonha, já estou ficando sem vergonha? obrigado, então. Você está bem sem vergonha. Que bom. Aprendendo com você, aprendendo com o Daniel, estou me cercando de pessoas e ambientes que me levam a isso. É maravilhoso. E é isso, você vai destravando. Sim. E é o que acontece. Aí termina a história de Abraão, eu nunca tinha visto sobre esse ângulo. Falei, olha, ele foi para casa. E aí ele tinha uma amiga que tem um Instagram, o marido dela era presidiário, ela tem um Instagram lá, Vida de Mulher de Presidiário. E ela tinha um outro Instagram que envolvia presídio, e ela falou, olha, eu vou lhe dar esse Instagram. Tinha quase 3.000 pessoas.
Ele assumiu o Instagram. No dia seguinte, ele já chegou todo animado. Aí ele teve aula prática de como produzir conteúdo. E esse menino decolou. Nossa, Ele está tendo uma média de 50 seguidores novos por dia. Ó. Produzindo conteúdo. Tá lá na minha página, se você entrar lá em advogadosemvergonha.com.br, tem um depoimento aí, dele. gente. E ele tá assim, Renato, você transformou a minha vida, você mudou a minha vida. Fico arrepiado. Você mudou a minha vida. Aí essa semana ele ligou, Renato, eu consegui o primeiro cliente vindo da internet. Olha só, e os meus clientes, porque tem gente que fala assim, olha, o que os meus clientes vão pensar? Os meus clientes estão amando. As pessoas pensam que o cliente do advogado não quer mentira. O cliente também é vaidoso. Ele quer saber assim, eu sou cliente do Dr. Tiago Barbosa. Eu sou cliente do Renato Saraiva. Ele fala isso para todo mundo. Ele tem orgulho de dizer isso. Então, isso é uma bobagem. Então, esse é o propósito de destravar o advogado. Claro, preparando ele para a advocacia moderna. A gente tem módulo lá de advocacia digital, de prospecção, de captação, de produção de conteúdo, como utilizar as câmeras, como usar as redes sociais. Esse é o projeto novo, que é o Advogado Sem Vergonha. E derivado dele, vai vir daqui a um tempinho, o Empreendedor Sem Vergonha. Vamos falar dele também. Mas, Renato, olha como é que foi bonita a sua fala aqui. E aí eu vou me ater ao seu gesto. O que te arrepiou aqui agora? Foi quando você, não sei se você percebeu, que por isso nosso propósito aqui está ligado. Foi quando você falou de transformar vidas. Transformar vidas. É humanizar ali as pessoas. Então, isso, a gente está aqui junto, está falando, porque a gente tem uma história, a gente vai um dia falar um pouco sobre como nos conhecemos e porque a gente atribui esses nossos encontros, que não atribuo a Deus, porque eles acabam tendo uma convergência do nada, sem a gente combinar, cada um em um momento, em uma fase. Então, a nossa missão e nosso propósito é o mesmo, em áreas, apesar de trabalhar na área jurídica, mas o que nós queremos é deixar um legado, mostrar o lado humano que a advocacia precisa ter, e mais do que isso, né, transformar vidas. A primeira coisa que eu aprendi, eu estou muito encantado com a Alphaville, né? Estou montando escritório aqui, estou alugando apartamento. A primeira coisa que eu aprendi aqui no Alphaville é que se seu propósito for ganhar dinheiro, você está fadado ao fracasso. Perfeito. Dinheiro é fruto. Né? Seu propósito não pode ser isso. Seu propósito não pode ser isso. E eu estou muito feliz porque é como se eu estivesse recomeçando, mas com o mesmo propósito, de impactar vidas e mudar a vida das pessoas na minha área e depois na área também de empreendedor. Mas não nós só de estamos advogado. nessa mesma fase. Eu estou recomeçando a mesma coisa. Exatamente, no mesmo eu momento. desanimado com a advocacia, com o que a gente vê no judiciário. E aceitar Cristo nos ajudou muito. Muito. Né? No meu caso, como eu já disse, eu atribuo a ele, mas também a gente perceber como o nosso judiciário está mal visto, mal falado, né? Diariamente a gente ouve isso me incomodou durante muito tempo, mas como se diz muito, os bons têm que ter voz. Então, está na hora da gente sair do silêncio, aqueles que têm um propósito, unirem, como estamos fazendo aqui, e dar voz ao que precisa ser dito, que precisa falar. E sempre buscando, o lema que eu tenho é sempre, que eu deixo na minha fala no encerramento aqui, é paz, unidade e amor. É o que está precisando um pouco mais para tudo aqui, meu caro. Eu agradeço. E eu queria só terminar para falar uma coisa. Eu tenho 56 anos. Sim. E as pessoas falam, não, você não vai parar de trabalhar, não. E eu digo, nunca. Não tem possibilidade, porque para mim não é trabalho. Quando eu cumpro meu propósito, não é trabalho. Fazer o que ama, né? E eu adoro fazer isso. Então, se eu ficar parado num lugar, numa rede, para mim é a morte. Então, trabalhar. Estou novo ainda. Minha cabeça é de 18 anos ainda. Estou novo. Mas você está novo. Hoje em dia... Obrigado pelo convite. Eu falo muito de longevidade aqui, como eu trabalho de direito do idoso. A gente está na metade ainda, Renato. Tem muita coisa por vir ainda. O direito do idoso é aquele que já quer que eu seja cliente dele, tá vendo? Não, de forma alguma. Mas obrigado pela participação. Você sabe que eu te admiro muito. Você sabe de ser uma referência para mim. Conte sempre comigo. Vamos juntos. Eu tenho certeza que esse é o primeiro de alguns episódios e vários projetos que a gente ainda vamos desenhar. E eu declaro na sua vida muita prosperidade em todos os segmentos. Amém. Principalmente na família, que é o seu primeiro ministério. Colocar a casa em ordem. Tem muita prosperidade aí para você. Tá chegando. Deus te abençoe já. Amém. Obrigado, Renato, pela sua fala. Obrigado a todos. Paz, amor e unidade.